Muito boa noite, estamos aqui no episódio do Entre Elas, o podcast do jornal Forreio do Pano, com a Lu e com a Paula, minhas parceiras da noite de terça-feira. E hoje com um convidado, o Diogo, muito bem-vindo aqui. Agradeço a tua presença, que foi difícil, né? Foi muito difícil trazê-lo, porque é um homem muito ocupado, porque vejo, né? Bastante, né? E realmente ainda mais nessa tua profissão, né? Quero dizer para vocês que é Diogo, né? Diogo. Ele é especialização em osteopata, né? E hoje nós vamos conversar sobre situações em que se enquadra a nossa vida, o nosso cotidiano do dia a dia, como a gente estava conversando, né? Aquele machucado, que nunca faz nada, resolve correr, aquele que tá todo vapor, que parou um pouco, daqui a pouco volta de novo e aí vem os prejuízos, né? Então isso nós vamos conversar e esperamos que vocês nos acompanhem. Se quiserem fazer alguma pergunta e der tempo a gente responde, senão o doutor responde depois. E hoje nós estamos com uma mesa linda, maravilhosa, vocês viram, gente? Vocês estão muito quietinhas aí, estão bem comportadas. Do William. O William é comida boa no Instagram. Ele fez umas tábuas de frios para nós aqui. O William é o William Ramos. Ele está aqui conosco, mas ele é um pouco tímido, mas isso vai aparecer no final do programa. Ele faz eventos na tua casa, o mínimo é 10 pessoas, faz para 10, 15, faz para festa, faz para aniversário, para casamento, enfim. Organiza agora as tuas festas de final de ano, né, Lu? Nós já estamos organizando a da OAB com o William. E realmente, assim, ó, enche os olhos a tábua deles. Maravilhosa. Realmente dá vontade de se comer. Nós vamos aqui, ó. O doutor hoje vai comer ou não? Sim. Bom, então tá. Mas vou deixar passar. Então tá bem. E realmente, assim, ó, é um trabalho muito bonito. Vão no Instagram, procure por comida boa. Vocês vão ver as opções que ele tem de cardápio, tá bem? Lu? Bueno, vou falar agora boa Tem noite. muita outra coisa. Pode falar boa É que a noite. gente não começa, nós somos quietas, eu e a Paula, quando começa de conversa. Depois que a gente começa a falar, a gente não para mais. Então a gente, né, a gente se recolhe um pouquinho pra deixar a nossa âncora falar um pouquinho. Nossos patrocinadores, então, em 2 blocos, né, Paulinha? Amigos da Sorte. Aplicativo baixei. Olha aí. Estou usando, já tenho 8 cupons, tô concorrendo já. Super fácil, mega fácil. Baixem o aplicativo Amigos Conhece da o Sorte. doutor? Conheço. Tem que utilizar, porque é bem legal. E aí a gente compra e lança ali a nota fiscal com a leitura do, digamos, QR Code, super fácil e rápido. São Lojas Augusto, Supermercados Rig e os postos Espigão e Feluma. O próximo sorteio, não sei quando é. O último foi dia 29 de outubro, né? Isso aí. E o Uri Free Shops, nosso super patrocinador, na Agraciada 514. Atende de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. E no sábado, abre às 7 da manhã até às 18, sem fechar ao meio-dia. Importantíssimo. Blessed Semijoias, da Sabrina. E aí eu passo para Paula falar um pouco. A Sabrina tem semijoias lindas. Ela hoje teve um probleminha e não conseguiu. Hoje não estamos Eu de tô com as Blessed. semijoias dela. Mas ela tem lindas semijoias. Ela trabalha, vai até a tua casa, mostra tudo. Tem um showroom também. Aceita Pix, qualquer tipo de cartão. E cartão uruguaio também. E Mercado Pago, que ela trabalha lá no Uruguai. Agora ela trouxe uma coleção linda. E trouxe prata, que é super linda, né? O outro dia tu tava Isso, prata. prata. E agora né, já veio toda prata. Fica lindo agora no verão também. No verão, como realça a Super prata, lindo, né? Impressionante. O doutor Diego deve saber. Eu só escutando e aprendendo. Ei, imagina ele com 3 mulheres, hein? Ele não a prata. Vai ser difícil a tua noite, hein? Vai ser difícil. Não, mas é bem bom. Não é só abobrinha, vai ter isso. E ela está no Instagram como Blessed. Blessed Semijoias. Isso, nunca sei no Instagram, porque eu tenho direto. Que outra a gente tem? Madu Modas, Madu na Vasco Modas. Alves, 912. Isso, a gente trabalha com revendedor. Não tô colando aqui, amiga. A gente faz todo um
seleção das revendedoras, é no atacado, a gente também trabalha no varejo, mas o nosso forte, digamos, é no atacado. E, bom, a gente tem a última coleção, tá saindo aí, de sapatos também linda, vem, super colorida. Hoje eu tô bem colorida também. Hoje tu está de Hoje moda. eu vem de moda bem colorida. Mas tá super linda e vale a pena também conferir no Instagram, que é Madu_Modas. E a gente espera vocês. Isso aí. Por esse bloco é só, porque o só. assunto tá muito interessante. Tá, também. Mas olha aqui, gente, vamos ter sorteios, hein? E bastante sorteios. Do Yuri Free Shop, da Fran Trufas, da Zucker House e também de uma menina que nos deixou aqui para sortear uma caixinha de docinhos. O nome dela é a Ana Lu Brigadeiros Artesanais, tá, Ana Lu? Então ela também vai sortear aqui os docinhos. Ela trabalha desde 2018 e deixa eu ver o que mais. E ela trabalha com encomendas e pronta entregas. Isso é muito interessante. E a Fran depois nós conversamos, né? Isso. Doutor Diogo, nos conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Primeiro eu tô olhando essa mesa aqui. Pode comer. A intenção é comer e beber e a bebida também é fraca, mas eu acho que é um golinho para cada uma coisa. Muito bem. Então, antes de começar a falar sobre o assunto em si, eu vou explicar um pouquinho o que é a... Tá, mas eu gostaria primeiro de falar um pouquinho de ti. Sim, pois é. Ah, tá, Isso. perfeito. Antes de Para as pessoas te conhecerem, da né? osteopatia em si. Isso. Bom, eu sou fisioterapeuta já há uns quantos anos aí. E desde 2009 eu comecei a trabalhar com osteopatia. Tá? Eu comecei uma formação de osteopatia. No Brasil, a osteopatia, como é que ela funciona? Ela, para ser osteopata no Brasil, tem que ser ou fisioterapeuta ou ser médico. Tá? Então, a partir dessa formação de base, né, abre o precedente para poder fazer a formação. Né? Se não tem essa formação, não consegue fazer essa... se não tem a formação de base, não consegue fazer a formação de osteopata. Muito bem. Eu desde 2009 trabalho com osteopatia e trabalhei no quartel até depois um pouco como fisioterapeuta. Eu fui militar por 8 anos, né? Saí do quartel mais ou menos em 2015. E depois que eu saí do quartel, eu segui trabalhando no consultório somente com osteopatia. Mas o que é a osteopatia? A osteopatia assim, é um tipo de medicina que utiliza as mãos, uma medicina manual, que nasceu nos Estados Unidos. Então, todo mundo tem a ideia, né, que porque usa aquelas técnicas de alta velocidade, aquela que dá o estalinho, né, que seja de origem oriental, mas ela não é de origem oriental. Eu imaginei que Eu também. Não é. Ela nasceu nos Estados Unidos, um médico chamado Steele, lá em meados de 1870, mais ou menos. Muito bem, a osteopatia, nós avaliamos o paciente a partir assim, de um sintoma, mas trata o paciente como um todo, ou seja, tenta ir na causa do problema. Vou dar um exemplo. A pessoa tem dor de cabeça. Tá? Essa dor de cabeça não quer dizer que o problema seja na cabeça, ou seja no pescoço. Pode vir de um problema no estômago. Porque assim, todos os tecidos do nosso corpo, eles se movimentam. Todos eles têm movimento. Um vaso, um órgão, um nervo, todos têm uma mobilidade. Quando essa mobilidade fica prejudicada, gera uma perda de vitalidade no corpo. E essa perda de vitalidade começa a gerar sintomas. Então, esses sintomas, às vezes, aparecem num lugar onde não tem nada que ver o problema. Vou dar o exemplo da Paula, que ela me autorizou para dar o exemplo aqui. A Paula, ela tinha uma dor lombar e ela consultou comigo e nós tratamos o que, Paula? Teu abdômen, né? E melhorou, né? Melhorou, super. Então, quer dizer que a causa da dor lombar dela não estava na coluna. Né? Então... E aí, como é que tu descobre que... Pois é, existe uma técnica, né, toda de avaliação. A gente faz toda uma avaliação clínica, porque o paciente muitas vezes chega para nós como primeiro atendimento. Às vezes nem vai no médico. Tá com uma dor nas costas, acho que é só uma dor nas costas, uma contratura muscular. E a gente tem que saber avaliar e tem que saber quando tratar e quando encaminhar para o médico. Quando, às vezes é um caso de tratar, é uma disfunção, né, uma perda de mobilidade, né, o osteopata trata e o paciente melhora. Mas muitas vezes é uma coisa mais grave. Como já aconteceu, o paciente chegarem para mim com dor nas costas, eu fazer uma avaliação e o paciente tinha um aneurisma de aorta. Então foi encaminhado para o médico, o médico fez o diagnóstico, o paciente foi para a cirurgia. Né? Então tem toda essa avaliação clínica que é super importante para saber o que você pode tratar com osteopatia e o que deve encaminhar para outro profissional.
Eu sou do seguinte princípio, que nenhum profissional é absoluto. Tá? Nenhum profissional trabalha sozinho. A complementação. A complementação. Tem pacientes que chegam para mim, eu encaminho para colegas fisioterapeutas, encaminho para o médico, assim como eu recebo encaminhamentos de outros profissionais também. E essa troca multidisciplinar ela é importantíssima para a saúde geral do paciente, que é o que preza a osteopatia. A osteopatia preza pela saúde integral da pessoa. Tá, mas e a diferença do osteopata pro fisioterapeuta? Tipo assim, ó, eu achava que tu era só fisioterapeuta, tá? Então, quando é que eu resolvo procurar um osteopata e não um fisioterapeuta? Olha só, a fisioterapia... Quando é que eu resolvo fazer essa opção, entende? São visões diferentes, tá? Porque a fisioterapia trata... O fisioterapeuta trata aquele paciente que chega ali com um problema X, né? Ele vai fazer uma avaliação, só que ele não, a fisioterapia não tem muito assim a visão global, do tipo assim, o estômago pode gerar uma dor de cabeça. Tá? Hoje está mudando um pouco isso, a fisioterapia está evoluindo, mas essa é uma visão da osteopatia e da quiropraxia, essa visão global do indivíduo. Tá? Então a fisioterapia trabalha hoje assim, com analgesia, com alívio das dores, tendinites, né, lombalgias, trabalha assim, com uma forma um pouquinho diferente, mais localizada, mais direcionada, baseada na mecânica do corpo. Trabalha também com reabilitação, ou seja, a pessoa fraturou, teve uma fratura, teve uma entorse do tornozelo, e aí faz uma reabilitação, né, que é importantíssima, que muitas vezes o osteopata, por exemplo, não trabalha com reabilitação. Eu recebo um paciente que teve um entorse de tornozelo, eu vou tratar as disfunções associadas, porque aqueles ossos ali sofreram uma agressão, então o osteopata tem uma abordagem em cima para melhorar aquela mecânica intrínseca ali, e depois passa para o colega fisioterapeuta para fazer a reabilitação. Fazer as sessões de fisioterapia. Então aí entra a parte de propriocepção, que é o reaprender o movimento que a pessoa perdeu, a própria analgesia, a recuperação muscular. Então tudo isso aí é papel do fisioterapeuta. Tá, mas assim, ó, ciclo de assistido. Por exemplo, eu caí, tá? Torci o pé. Tu atende nesse primeiro momento ou eu tenho que procurar um fisioterapeuta? Sim, pode atender no primeiro momento. Pode atender. Aí se tu vê que é um caso que tu pode resolver, tu fica com o paciente. Exatamente. Senão tu vai para o fisioterapeuta. O que é comum? O que é comum? O paciente caiu, torceu o pé está inchado. O primeiro atendimento às vezes é procurado ao médico, vai no médico. Tá? Aí o médico vai medicar, vai pedir exames, ver se teve fratura, se teve uma lesão de ligamento mais grave, né, e vai encaminhar. Né, hoje é assim, ó, é novo ainda, a osteopatia é nova ainda. Os médicos te encaminham o paciente ou não? Sim, eu recebo muitos pacientes de médicos. Sim, mas pela osteopatia? Pela osteopatia. Sim? Pela osteopatia. Recebo. Então tu hoje já sabe que tu atende só nessa área. Sim. E assim, ó, aí eu faço uma avaliação, não que a minha avaliação seja mais importante que outros profissionais, não é isso que eu estou dizendo, mas eu faço uma avaliação e vejo o que eu consigo resolver com a osteopatia, o que aquele paciente precisa, que vai se beneficiar com a osteopatia, e dali eu encaminho para outros colegas, assim como outros colegas fazem a parte deles e encaminham para mim. Eu recebo pacientes encaminhados de colegas fisioterapeutas. Assim, ó, Diogo, eu recebi esse paciente aqui, eu estou fazendo a reabilitação, mas eu acho que ele precisa de alguma coisinha a mais aí que eu estou vendo aí, então encaminhei para ti. Então eu recebo de pacientes encaminhados de médicos, de colegas fisioterapeutas e de outros profissionais. Porque a osteopatia, ela, assim, ó, como eu digo, ela trata o indivíduo como um todo. Então tem abordagens que, além de visceral, da parte craniana, da parte osteomuscular, tem a parte emocional também associada. Porque o corpo ele tem ele é como se armazenasse memórias na mecânica das fáscias, das membranas que compõem o nosso corpo. Então, muitas vezes a gente está trabalhando, fazendo uma liberação de um tecido, reequilibrando aquele tecido, né, devolvendo a vitalidade para aquele tecido, e a pessoa começa a ter uma memória e a ter até uma catarse emocional. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Que interessante. Não, uma coisa bem profunda, né? Bem profunda. Tu deve sair de lá exausto. Todos os problemas dos outros. Sabe que não. Claro que
uma sequência de atendimentos, lógico que a gente cansa, mas a gente aprende a lidar, lidar, com a com os situação problemas, é. e às vezes a gente acaba saindo melhor no final do expediente do que chegou no início. Claro, e... desculpa, vai falar porque eu tô uma tagarela e vocês estão tudo que parece uma santa que não falam nada. Eu acho que não fez bem, a mesa ficou demais para mim, eu Não, eu só ia comentar que eu acho tão interessante essa, digamos, questão da análise do indivíduo como um todo, no corpo como um todo. Porque às vezes tu tá, sei lá, com uma dor no dedo, tu vai no médico, com dor na barriga, tu não vai no outro médico, ou tu vai em outro, enfim, em diversas áreas. E aí, às vezes as coisas estão relacionadas, mas ninguém te olha por inteiro pra saber a relação disso, que é o que Eu já tô toda o seu tensionada. pai Olha, faz. o mais, Isso é muito interessante. o mais engraçado de tudo, assim, foi que eu tava com essa dor fazia muito tempo. E aí eu deu que eu me mexo mal, que não sei o que tudo eu deu que eu não tô fazendo academia, que não tô com reforço de não sei o que, tá. Aí um amigo pegou e disse, vai lá no Dr. Diogo, vou dar. Tá bom, vou ligar, liguei. Ainda bem que ela não falou teu apelido. Eu ia falar, aí eu peguei e cheguei lá, tu tá com a dor? Sim, eu já tava, ciático, primeiro que falam, né? Sim. Ciático ou pode ser, não sei. Tá, qualquer dor é o ciático. É ciático. Aí, cheguei lá, tá, não, é um problema de, como é que, eu não me lembro, mas tá, é tipo um visceral. Eu digo, o que faz? Digo, tá. Digo, sim, pode ser. Aí quando começou a apertar, eu digo, ai. Ai. É ele mesmo. Não, agora eu vou ter que arrumar, não. Tá, então tá, não, mas é muito engraçado. E o mais engraçado que ele disse, assim, que ele trata como um todo, é que na segunda vez que eu fui, ele achou outra coisa. Outra sim. E nada a ver A Paula com o que tem eu que disse. internar já. Na próxima eu nem vou, porque quando eu vejo, ele acha outra coisa. Não, isso é interessante que você falou, porque assim, ó, o nosso corpo ele vai achando estratégias para se reequilibrar. Nós temos uma inteligência interna que se reorganiza, né, que se reequilibra. E então quando a gente começa a perder essa capacidade de reequilíbrio e de reorganização, é que começam a aparecer os sintomas. Então, no dia lá tu torceu o pé. Bom, tá, tu torceu o pé, passou 2, 3 dias, tá, não senti mais nada, foi só um entorcezinho. Ou bateu o carro. Mas bati, mas não aconteceu nada, só amassou na frente. Esse impacto, esses entorces, esses traumas, um trauma emocional, uma inflamação, uma infecção intestinal, desorganiza a nossa estrutura. E o corpo acha estratégias para se reorganizar de novo. Né? Então, o que tu falou é muito interessante, porque tu foi num dia, eu achei uma coisa, no outro dia tu foi, eu achei outra. Tô melhor, super melhor. Quando eu vi ele começou, não, Nossa, meu Deus, interna. o que eu tenho? Então, o corpo começou a se desenrolar, né? A gente achou aquela disfunção que estava ali naquele momento e o corpo se desenrolou e alguma outra readaptação que aconteceu, a gente achou na consulta seguinte. Então tem pessoas que dizem, eu tô zero, não sinto mais nada. Daí vamos avaliar. Demorou mais que o primeiro. E uma coisa interessante que as pessoas falam é assim, ó, que, sabe assim, não foi só minha dor nas costas que melhorou. Eu me sinto melhor, assim, a minha saúde parece que ficou melhor. O sono também, a qualidade do sono. Claro, é que tu mexe, né, mexe com a estrutura da pessoa. Claro, então automaticamente aquilo já vai melhorando todo o teu corpo. Né? Não, e no outro dia dói todo o corpo como se fosse na academia. Primeiro dia da academia. Olha aí, É muito que engraçado. interessante. Isso é o sistema nervoso autônomo. Porque o corpo estava ali todo ajeitadinho, estruturado, reorganizado. Aí a gente vai lá e desmancha tudo. Não, Aí Aí liga um alerta, não para um pouquinho, o que aconteceu? Tem que me reorganizar, só que ele se reorganiza de uma forma melhor. Sim. Né? Então é por isso que acontece a pessoa fica com um dor, às vezes dor de cabeça, dor no corpo, às vezes até dá problema no intestino, sentir azia, mas é um dia, 2, até acontecer aquela reorganização e pronto, o corpo começa a funcionar melhor. Perdas de parentes, isso afeta o corpo? Todo tipo de perda, não só de parentes, de emprego, de marido, de mulher. De tudo. De marido. De marido. Por isso que a Paula tá assim. Por isso que a Paula tá assim. As perdas, os traumas, assim, ó, vou falar de um caso que aconteceu que eu achei interessantíssimo, que eu vou dizer, mas que uma bobagem, né? É uma moça que eu atendi, ela tinha dores, mas começou a ter catarses emocionais e ela disse assim, sabe que tem uma coisa interessante que eu não consigo terminar as coisas que eu começo. Eu comecei um curso lá, não consegui terminar. Eu tenho um projeto tal, não consegui terminar.
e ela não conseguia terminar nada, ela achou, e veio aquilo ali. Você vê que era uma coisa importante e estava associado com a dor dela. Sim. Aí nós tratamos, ela teve mais catarses emocionais e ela teve uma lembrança. Ela disse assim, mas sabe que eu estou me lembrando? Eu tinha 2 anos. 2 anos de idade, eu me vejo agora. Digo assim, 2 anos, sim, 2 anos. Eu estava usando uma roupa tal e tal e tal. E eu fui atravessar a rua e meu pai me segurou do braço forte assim. Eu sinto o puxão que ele me deu. É que vinha um carro. E ela disse, não vai, né? E ela não foi pro resto da vida. Então uma coisa, naquele momento, com 2 anos, aquilo ali para ela foi uma foi uma agressão. Aí nesse momento fez um desbloqueio. Exato. Que ela fez emocional. Claro, e com a idade que ela estava naquele momento, já interpretando aquela situação de uma forma diferente, o cérebro processou. Talvez os psicólogos consigam explicar melhor que eu isso aí. Sim, claro. O que acontece. Né? Mas é como se fosse uma conexão corpo-mente e que fica ali armazenado. Quem ensina essas técnicas somatoemocionais chama isso de cisto energético. Fica ali em determinada região do corpo, a gente trata aquele tecido e remete direto ao sistema límbico, né, que é a parte emocional, e a parte dali da ínsula, que também tem a questão das emoções e das memórias, e faz como se fosse uma releitura daquele processo que aconteceu. E é muito interessante, as pessoas mudam de uma forma muito entendem, processam aquilo ali, sabem a origem, interpretam de forma diferente. Uma menina de 2 anos interpreta como um bloqueio, uma agressão. Exato. Um adulto vai entender que Não, aquilo mas de ali foi pela repente ela nem se proteção, deu né? conta, entende? Claro, Sim. De justamente. repente ela nem se deu conta e agora com o desbloqueio Relendo ela a conseguiu situação, ela entender. entendeu o que foi a reação do usuário. que era a proteção. Que era a proteção, nada mais, né? É. Ao contrário. Exatamente. Não, mas hoje eu estava vendo, antes de te cortar, hoje eu estava vendo uma coisa bem interessante nas redes sociais, que hoje é o único dia que, se tu colocar o teu número, a data do teu aniversário com o ano que tu nasceste, vai dar 2022. Hoje? Façam, eu Como é fiz que e é? deu certo. Quando que tu Como é que é? nasceu? Que dia Quando que que nasceu? Não pergunta tudo. Não, aniversário. A data do aniversário. Um ano de nascimento. Por isso, né, tá? É entre nós aqui em silêncio. O meu deu certo. Como é que... Não, sério. O dia que tu nasceste, mais um ano. Soma tudo. Não, mas a idade. Não, aliás, O ano com a idade, porque senão tu vai não tá Isso. fechando. Não, aqui. não. Olha, Não tá fechando. Não, aqui. o teu Agora fechou. quantos anos tu tens, mais o ano que tu nasceu. o ano. O ano só. Não precisa de... Eu vou Sim, calcular depois que terminar o programa. Tá? Tem papel e caneta aí. Cadê a maquininha? Daqui. Da 2022. Mas Eu fiz e deu. Gente, Linda. mas eu acho que sempre Deu? dá. Não. O ano que tu não. nasceu, mais a tua idade, tu vai chegar hoje, que idade tu tem? Não, o ano. O ano 2022. Tá, mas tu soma o quê? O ano que tu nasceu Não, com o a teu idade? ano. Quantos anos A tu tua tens idade, hoje? mais o ano Tá, que tu tu tens nasceu. 35. Não, se eu sou... 42. 35, pai. Obrigada, amiga. Amiga, sim. Aí eu queria te ajudar e tu não me deixou, né? Tá, antes de começar, vamos falar sobre a Fran? Vamos falar sobre a Fratrufas. Para que eu tô calculando aqui. Não, mas tem dado 2022, mas é verdade. A nossa patrocinadora coisinha. Fratrufas e Doces, Não quer um pouquinho? Não, obrigado. que nos mandou uns docinhos pra degustar. Obrigada, Fran. E os docinhos pro sorteio. Sigam lá, @fratrufas, _doces. E aqui, ó. Nada ali, ó. Nós vamos mostrando. E aí são os docinhos. Faz docinhos maravilhosos, faz bento cake, faz tortas, faz várias delícias. São bonitos e deliciosos. A Tuti Fuentes, nossa maquiadora. Água. Por que não? A Tuti, maravilhosa, Tuti. @FuentesTuti. Não estou maquiada por ela. As Eu meninas estou. acho que Ah, tu estão. não? Não. Eu estou maquiada. Tu não reparou da diferença na maquiagem? Total. Tuti me contrata, Tuti. Não, vai reparar. total. Tuti. Nada a ver, nada a ver. E a Torre Forte. Torre Forte. Nossa, inclusive tá aparecendo lá. Ah, Torre justamente Forte. nesse momento. Está fazendo Nossa nossos agência convites de para o nosso mídia digital. evento. Dados digital, que faz os nossos cards. Isso Todo aí. toda semana. Fez o nosso Save the Date para nossa festa do dia 6 de dezembro.
Todo Não mundo vamos se já. convidar porque é só mulher. É só mulher. É festa só de mulheres. E tá fazendo os nossos convites. Eu vou ajudar, eu vou falar bem da torre. Olha aí, ó. Olha aí, É ó. muito bom. A torre é top. É. A torre faz um trabalho sensacional. Aham. É muito bom. Seguimos. Vamos lá. Vamos para um tópico importante, Vamos. né? Sobre corridas. Ai, eu- Todo mundo chegou o verão. Pois é. Tu é um perigo atropelar de tanta gente correndo nessa cidade. Antes da gente falar sobre corrida, Tá. eu acho interessante falar assim, ó. Eu escuto bastante a questão do projeto verão. É, E isso me dá desafio. uma angústia Não sei isso. o quê. Porque eu considero As assim, ó, mulheres querem ficar lindas. mas eu considero assim, ó, que tem que ser um projeto saúde, não um projeto verão. Né? Porque eu recebo muita gente no consultório nesse período, né? Começa um pouquinho de Tu deve calor. atender aí por dezembro. Dezembro lota. Agenda lotada. Nem tem que botar assim. Porque o que eu vejo? Não são só as mulheres. É geral, é homem e mulher. É geral, começa a praticar atividade física, começa a melhorar um pouquinho o tempo e começa a praticar atividade física, só que de uma forma muito intensa. E não só a corrida. É pedalada, é natação, é pádel, é futebol. A pessoa quer perder peso, né, entrar numa condição física em questão de 1 mês, 2 meses. No máximo. E o que acontece? Lesão. Lesão, as pessoas se machucam. Claro. Então, Tudo que é demais. exato. Academia também, se bem que as academias já têm um controle maior, os profissionais controlam mais. Mas mesmo assim acontece, o profissional não está olhando, a pessoa vai lá e exagera na carga, exagera no exercício e acontece. Tá? Então isso me preocupa, a questão do projeto verão, eu queria assim, deixar um esclarecimento que a pessoa busque essa atividade física, busque o seu esporte, mas de forma regular o ano inteiro. Ah, mas tá frio. Tá, mas tá frio. Agasalho, vai lá e... Eu mesmo, eu pratico a corrida. E agora, nesse inverno, eu corria às 6 horas da manhã. Inverno, verão. Então, eu pratico, o ano inteiro eu pratico a corrida. Então, traz saúde pra gente, traz bem-estar. Eu começava às 6 horas da manhã o treino, né? Terminava lá por 7 horas, 7h20, ia pra casa, tomava meu banho e ia trabalhar numa disposição ótima, sem sentir aquele frio todo. Então, te traz uma condição de conforto, de bem-estar. E então, isso tem que ser cultivado o ano inteiro, não só nesse período de verão ou para se preparar para o verão. A pessoa faz isso o ano inteiro, chega no verão, tá bem. Tá pronto. Desculpa. A importância da atividade física, porque eu mesma eu tenho problema de pressão, eu tomo remédio de pressão alta, e eu comia comida com sal, não fazia muito. Com a pandemia foi tudo. Eu tive 18, eu tive 20 depressão. Aí agora começou tudo, eu comecei a funcionar, comecei a academia, comecei a seguir culpada, eu tô começando dieta, mas não no verão, faz bastante. E outro dia eu tava super mal, fui lá, tipo, tá com 18, depressão de novo. Fui lá e tinha 9, 6. Tava baixa. Não, tu não pode tomar mais remédio, porque eu tomo remédio. Sim. Tu tá fazendo muita coisa, tu não come sal, não come nada, pra que tu vai tomar? Digo, não, mas se sobe, não vai subir. Agora eu tô controlando, digo, mas a importância da atividade, porque tira estresse, tira tudo. Sim. e... Tem toda uma questão bioquímica do É. corpo, né? A atividade física, seja ela qual for, ela gera liberação de endorfinas, ela melhora a vascularização dos músculos. Então traz um bem-estar, traz saúde. E indo para a questão da corrida que tu tinha falado, Nath. A corrida é uma coisa que tem que ser qualquer esporte. E a corrida é o que a gente vê mais, eu vejo, atendo vários corredores, né, que vão lesionados, muitas vezes por tentar avançar e chegar num patamar de quilometragem, de velocidade, num espaço curto de tempo. E não é assim. Qualquer esporte ele demanda que o corpo se prepare, se adapte. Tem pessoas que têm condições cardiorrespiratórias de chegar, vou ali e consigo correr 10 km, consegue. O coração, o pulmão aguenta, mas as articulações, os tendões não aguentam. Então, pessoas que evoluem muito rápido na quilometragem tendem a se machucar. Então tem que ser orientado por um profissional. Tem vários profissionais competentes na cidade que trabalham com corrida, que vão saber criar uma planilha de treino. Primeiro a pessoa vai começar a caminhar,
Ah, mas eu quero correr, me coloca a caminhar. Sim, mas Mas é o normal. caminhar está preparando aquela Pra articulação corrida, né? para um esforço maior. A gente sai daquele repouso para direto para corrida, não. Né? Exato, não. Então eu já recebi pessoas lá que chegam, eu corri, quanto tu corria? Não corria nada. E quanto tu correu? Em um mês eu consegui correr 10 quilômetros. Sim, e hoje está aqui no consultório. E acha isso bom, não. Né? Então tem pessoas que conseguem realmente não se machucam, mas são raras pessoas. Então tem que começar de forma gradativa, orientada por um profissional competente. Tem E vários idade profissionais. para corrida? Existe? Não. Não. Sim, mas tu mesmo falaste que chega um momento que a tua parte dá problema, né? Isso aí é com a idade ou É com a independente? O sedentarismo gera mais problemas. Uhum. A pessoa que se movimenta, a pessoa que se exercita regularmente, de forma equilibrada, bem orientada, ao contrário, ela tem saúde articular e não tem problema articular. Muitas vezes, dores, coluna lombar, cervical, joelho, tornozelo, provém de uma falta de atividade. Aí aquela pessoa que joga futebol uma vez na semana. Isso é um perigo, né? Já é uma atividade que mas tem seu risco. Tem o seu risco de lesão, de problemas cardíacos, dependendo dos hábitos da pessoa, de hábitos alimentares, né? Alguns tipos de vício, bebida, cigarro. Então, tudo isso associado. E a pessoa vai lá e joga um final de semana, pode ter problemas cardíacos, pode ter até mesmo um AVC. Claro. Né? Tá. Pessoa que tem uma pressão alta, se exercita uma vez por semana, não cuida dos hábitos alimentares, então é um candidato forte a ter algum problema. Sim. E a corrida é um exercício de cardio mais, né? Ele é um exercício de cardio, mas o profissional que trabalha com isso, ele sabe associar a exigência de cardio e de força muscular. Claro, não, o que eu ia perguntar era isso. O cardio tem que ter um controle também, porque a gente faz a parte da musculação e cardio, parece que cardio é tudo mais. Eu não gosto mais, porque eu não tenho muita resistência, parece. Sim, qualquer esporte a pessoa tem que ter força muscular. Então tem que fazer um reforço. Sim. Seja tenista, seja nadador, seja corredor, ciclista, tem que fazer um reforço muscular em academia, orientado por um profissional. Isso vai prevenir lesões. Tá, esse reforço que tá na moda agora, eu acho que todo mundo fala em reforço muscular. Coisa que a gente não falava antes. Antes da gente entrar nessa parte do reforço, e a gente já liga, aconteceu isso comigo, essa lesão por excesso de corrida. Por quê? Eu comecei a praticar em outubro de 2019, acompanhada por um profissional, seguindo planilha, a risca, bem bonitinho, e fazendo reforço sempre muscular. Aí começou, em março de 2022, a pandemia. Reforço muscular, eu parei, a academia não tinha, né, tudo fechado e tal. E nem pra rua eu saía pra correr, mas eu tenho esteira em casa, seguia a planilha bonitinho. Aí quando a gente pôde sair pra rua pra correr, a rua acabou sendo uma forma de encontrar as pessoas ainda aqui de longe. Então algumas amigas ligavam, vamos correr, só pra se ver de longe. E aí eu comecei, algumas semanas eu corria 6 vezes na semana, extrapolando em muito a planilha. Me lesionei, tive que parar por completo. Parei por um ano. 6 vezes por semana. Eu parei. E justamente pela falta do reforço e pelo excesso da corrida. Porque talvez esse excesso com o reforço não teria me dado a lesão. Mas como eu não estava fazendo, porque não tinha como fazer naquele momento, eu devia ter, enfim, seguir a planilha à risca e não, né, mas, ou parar, enfim, não sei. E aí aconteceu. E aí a importância do reforço, que eu ia te dar o gancho para tua pergunta. Claro, não é porque é claro, mas eu estou dizendo que antigamente ninguém falava de reforço. Eu já corri com o Farrado, nunca na vida. Eu corri com ele fala agora. Não, tipo, antes da pandemia, quando eu era brigada lá, a moda pegou agora, tá? Isso foi descoberto agora? Não, isso sempre existiu. Tá, mas e por que estão, assim, tocando nisso? Claro, porque assim, ó, que a partir disso aí, vários estudos começaram a serem realizados e viu que a força muscular, ela é importante para vários esportes, para prevenir lesões em vários esportes. E isso começou a ser divulgado amplamente. Então, quem treina, quem trabalha com treino de corridas, né, com alunos que treinam corrida, incorporaram isso no seu treino, ou orientam isso. Claro. Né? Tem muitos que
dão o treino de reforço muscular e outros encaminham para outros lugares para fazer. E eu acho que agora também tem mais pessoas que estão, tipo, Sim. mais na Mais corrida, nisso mais no aí. paddle, mais no tênis. Parece que Sim. tem... E a consciência das pessoas melhorou também. Né? então- As pessoas estão Então, exagerando no outras exercício, hoje. precisa o reforço. Eu acho que é muito Chega difícil uma uma hora que pessoa não não- se movimentar hoje, É. né? De uma maneira ou de outra, ou Sim. menos ou mais, Sim. mas faz, Sim. né? Antigamente os nossos pais não faziam. Não. Não, a minha mãe nunca. A minha mãe sempre fez. Não, a minha mãe era uma Minha mãe sedentária sempre total. fez alguma coisa. O meu pai sim, adorava caminhar e tudo Meu mais. pai também. Não era o Foi hábito depois da dele, época, não. né? Mas Isso era uma coisa hoje muito tá mais, recente, tá mais, né? Não, mais eu- em voga hoje. Eu acho que o meu filho, com 16 anos, tem uma disciplina impressionante. Ele corre, ele faz reforço, ele faz não sei o quê. Joga futebol. Joga futebol, tudo. Mas ele mesmo, entende? E como isso tá vindo junto com a alimentação saudável? Isso eu ia falar. Como você tá falando de Como ajuda, alimentação? e como ajuda a Nossa. todo esse trabalho É que a gente essencial. faz, né? Sabe que eu encaminho muito para nutricionista dos pacientes, porque muitos problemas que decorrem da parte visceral. E está muito ligado à alimentação. Sim. Muito ligado à alimentação. Hoje a gente tem o que se chama de inflamação central, né, que os nutricionistas hoje trabalham com essa linha anti-inflamatória a partir da alimentação. Então é aquela questão do glúten, do lácteo, do açúcar, do álcool. Então tem hoje modalidades de tratamento a partir da mudança alimentar. Alimentar, claro. E que outra coisa importante eu ia falar sobre da corrida, né? Sim. É, Só um pouquinho, daqui a pouco nós vamos ter um probleminha aqui no nosso o microfone. É que é tanta comida que Não, e você não come, né? Só eu tô me beliscando. Não, eu não me esqueci ainda. Coisas importantes, então, começar de forma gradativa, procurar um profissional que seja competente, que trabalhe com corrida, que entenda. Não são todos os educadores físicos que trabalham com corrida, né? Então, a pessoa tem que ter um conhecimento em relação a isso. E muitos têm essa consciência. Não, vou te encaminhar para o fulano, porque o fulano entende melhor de corrida. Eu trabalho com reforço muscular, eu sei trabalhar o crossfit, eu sei trabalhar o funcional. Isso eu vejo bastante profissionais fazerem isso. E associar a questão alimentar, né, que ela falou, é importantíssimo. Eu notei isso em mim. Eu comecei uma mudança alimentar já faz quase 2 anos, mais ou menos. Me passa a receita. Né? De passar profissional. Ele passou 4 pontos, né? A gente tinha que deixar. Não, tem um que tá tá vou perguntar agora depois, tá? Termina aí o teu raciocínio. Então, assim, e eu notei em mim muita mudança no desenvolvimento da corrida, na leveza para correr, na recuperação depois da corrida. Então, assim, é uma mudança absurda. Tá, e uma pergunta que eu te faço que eu fico apavorada, que não é o teu caso, viu? Eu vejo mulheres que começam a correr enlouquecidamente e ficam os esqueletos. Nada de frente, nada de costa, nada de nada. eu Não comecei sei, a eu correr acho ridículo, enlouquecidamente, não né? fiquei no esqueleto. É, mas isso aí é questão Isso vai de cada um. de orientação Sim, nutricional. mas isso é a tendência, entende? As mulheres, tem mulheres que correm pra ficar esqueléticas, né? Pois é. É Não, que e eu eu acho acho- assim, não, porque eu acho lindo, eu gosto de corrida, eu acho linda a corrida. E acho que a corrida te deixa um corpo, mas se tu tiver um acompanhamento, né? Sim, Tem que ter sim. acompanhamento nutricional. Claro. E o reforço muscular dá o equilíbrio. Dá o equilíbrio, claro, para dar um equilíbrio no É. corpo, Sim. um corpo saudável, né? Porque tu vê umas mulheres correndo que parece que estão Eu, quase minha morrendo, minha né? filha mesmo tem 18 e ela é toda magrinha, toda Ah, um corpo lindo. aí ela faz muito cardio. Aí outro dia ela diz, vou pra esteira. Eu disse, do cardio. Não, esteira hoje não. Ah, não, vou pra esteira. Não, deu da esteira pra ti. Claro. Não, tá saindo os músculos, né? Mas aí não quero. É aquela velha história de uns padrões de beleza, né? Que o bonito é ser seca de magra e não ter corpo. né? Não, É um mas padrão, não né? quer ser seca. Não, mas não é assim, padrão, Lu. Não, é um padrão Na enfim, cabeça das na mulheres, cabeça das louca. pessoas. Eu também não acho. Eu não Claro, porque a mulher deve ser bonita de corpo. eu não gosto. Ela não pode ser Vai de gorda, não cada pode ser um, Vai magra. de cada um, é Mas não isso. dá, tu não vai dizer pra uma pessoa que quer ser magra que fica feio. Claro que Até talvez porque ela talvez não pra é mim magro. fica feio, mas pra ela Não, É que não, talvez não ela é se magreza goste. essa de magra. É daquelas esqueléticas. Sim, Mas ela, não. eu digo, se elas gostam, eu acho que vai de gosto de cada um. Eu acho que é de gosto também de como a pessoa se enxerga. Por isso, Então, tem Não adianta. até um acompanhamento, às vezes até psicológico precisa da Ah, pessoa. psicológico, eu concordo. É. É.
ser humano é uma coisa inteira. Vamos lá, Lu, vamos ali do... Já tô rindo sozinha aqui, que é de uma conhecida amiga. É a Carmen Vanusa Fontes Belmonte. Assunto bastante relevante para quem pratica esporte. É necessário ter acompanhamento com orientação adequada. O esporte mudou completamente a minha vida. A Carmen é uma pessoa que é um amor, é uma corredora, super corredora. Nós tínhamos um grupo das divas da corrida. Ela era a nossa presidente. Ela estava em todas as corridas, ela agita todas as corridas. E muito bem explicado o recadinho da Lorena Góes. Olha que legal. A Carmen é uma amiga querida. Corre conosco. Um amor. Em seguida a gente se encontra na rua aí, nas corridas aí. Que legal. E a Carmen foi uma que iniciou um pouco mais tarde também, até que você estava falando sobre a questão da idade para começar. A Carmen já corre longas distâncias e eu acho que ela faz uns 5 anos que corre, talvez um pouco menos. Não sei dizer o certo, mas não é, faz um tempo, mas não é uma vida de... Não. E ela corre, mas... Sim. E a pessoa que está obesa, é recomendável ela começar com corrida ou não? Corrida, isso depende. Tá? A corrida, o que vai determinar se a pessoa está apta ou não para correr? É o seu sistema cardiorrespiratório. Indispensável a pessoa que quer começar a correr ou começar uma atividade física, comprar um monitor cardíaco. Hoje tem vários modelos aí de tudo que é preço, o free shop tem para vender. Vai ali, compra um monitor cardíaco, pega a orientação, também, né? faz uma boa avaliação com o médico, né? Tem bons cardiologistas aqui na cidade, faz uma avaliação de esteira, já vai ter uma ideia de como está o seu coração, como é que está a frequência cardíaca, já vai ter a base para o professor montar o seu treino com base no seu sistema cardiorrespiratório. Então é isso que determina, é as condições iniciais da pessoa. Tem pessoas que são obesas e são saudáveis, praticam regularmente uma atividade física, porque podem ter algum problema de tireoide, dificuldade de perder peso, ou porque comem mesmo, né? E podem já começar uma corrida. Não tem dor articular, não tem um desgaste, tem uma boa resistência cardiorrespiratória, pode começar de forma bem gradativa, né? O desgaste dos nossos ossos é a partir depende de cada pessoa? O desgaste das articulações. Porque tem duas coisas, né? Tem o desgaste da cartilagem e tem a osteoporose, que aí é uma rarefação do osso. Sim, a falta de... A osteoporose, ela vem do sedentarismo, no caso das mulheres, da questão hormonal. Quando começa a entrar na menopausa, começa a haver várias alterações hormonais que demandam a perda de cálcio. Sim. E na parte articular, depende, assim, ó. Tem pessoas que têm pela formação do corpo, né? Eixos nas pernas, eixos no quadril, tem mais predisposição a um desgaste na cartilagem do quadril, nos joelhos. O excesso de atividade física pode levar, o excesso desregrado, pode levar a um desgaste. A coluna, a partir dos 30 anos, independente de qualquer coisa, começa a ter desgaste. Então, os 30? E aí, para a coluna, o que a gente pode fazer? Não tenho 30 ainda. Olha, quando tu chegar aos 30, já fiquei preocupada. Não, coluna, todo mundo é candidato a desgaste. Se eu fizer uma ressonância da minha cervical, hoje com certeza eu vou ter um grau de desgaste cervical. O desgaste não quer dizer que a pessoa tenha um sintoma ou tenha problema. Não é isso. Mas para evitar isso ou para melhorar, não tem como evitar. Não tem como evitar. O que desgaste problema? não é assim. É com tempo. Se tu pegar... É que nem o veículo, quando começa a ficar velho. Não, mas eu tô... Não, velho, chegou um momento que não tá, só trocando. Não, trocando não. Mas assim, para prevenir quadril, joelho, tornozelo, desgaste dessas articulações, reforço muscular e exercício adequado e moderado. E alimentação, né? A alimentação é fundamental. Pessoas que fumam têm mais propensão a terem desgastes articulares, lesões discais, porque o cigarro... Lesões o quê? Lesões discais, hernias de disco. As hernias de disco, já tem estudos que fazem uma comparação em pessoas que fumam e que não fumam. E eu não fumo. Porque o cigarro ele afeta a microcirculação. E não bebe? E o disco na intervertebral, ele tem pouca vascularização. E o cigarro deixa ela pior ainda. Então, pessoas que fumam têm mais predisposição a terem hernias discais. E agora vamos falar do esporte do ano. Qual é? Pádel. Eu quase falei para o Paulo, vai no pádel.
Gente, são milhares de pessoas jogando pádel. Só jogando pádel. Só jogando Pádel. pádel. E pádel. E mais pádel. E 2 horas, e 3 horas de pádel por dia. Como é que estamos nisso? Diz o doutor Gustavo que tá feliz da vida, que é um montão de paciência. Eu tô com uma lista de espera grande de padelistas lá. Olha aí, ó. Atendimento. Olha só. E é mais que o tênis, né? É mais que o tênis pela velocidade. O pádel É verdade. ele é um Mais- esporte que ele tem mais rotações e mais deslocamento em velocidade. Então aumenta a sobrecarga nos tornozelos, nos joelhos e na própria coluna. Eu já tive pacientes lá com hernia de disco, pós-torneio de pádel, que passou o final de semana inteiro Na última jogando. consulta ele disse, pode ser, tô até pensando numa hernia. Olhei e digo, não vou mais. Entorse de tornozelo, lesões graves de joelho. A pessoa joga 3, 4 jogos no mesmo dia, a musculatura cansa. Então a capacidade de proteção da articulação ela fica comprometida. Então a pessoa vai ali buscar uma bola, o músculo não segura, torce o tornozelo. Vai fazer um giro para buscar uma bola, torce o joelho. O joelho geralmente são lesões graves, Sim. afeta menisco, afeta ligamento cruzado. Eu passei 9 meses sem E aí jogar demanda nada. cirurgia. Nada. É um detalhezinho, um movimento que você faz Exato. normal. O que tu básico, orienta para os padelistas? Não que a pessoa não possa jogar um torneio, Claro. deve jogar um torneio, mas tem que se preparar para isso. E o torneio, eu acho que também entra a parte emocional, Eu ia falar Sim. também. que afeta a O parte estresse, muscular, né? adrenalina, tudo, né? Como eu digo, qualquer esporte a pessoa tem que se preparar. O educador físico que vai dar uma orientação para aquela pessoa que está praticando tem que analisar o método, não é o método que se diz, mas assim o gesto esportivo. E em cima do gesto esportivo, criar um programa de exercícios. E aí o resultado é muito bom. E as crianças que estão começando a jogar? Não tem problema. Não precisa fazer. Criança, É que- feliz é da que vida. não- Não é que pode. eu acho Quando ruim. é excesso também. O excesso. A criança, principalmente com excesso, ela sofre por quê? Porque ela tem o que a gente chama de epífise de crescimento, que é uma cartilagem que fica nos ossos, que é o que faz o osso crescer. E é uma cartilagem. E um músculo tracionando em cima desse osso que está ali se moldando, pode futuramente gerar problemas. Então, toda sobrecarga, principalmente na criança, pode trazer problemas. Por exemplo, meu filho, ele competiu um monte na natação. E eu achava um absurdo o que faziam com ele. Nadava não sei quantos metros, ia, voltava. A natação é Mas ótima, ele né? tinha 8, 9 anos e competia com 10, 11. Eu digo, pra mim era horrível. Sim, E meu era esposo demais. dizia, não, deixa que criança que tem que fazer. Aí saía e era abdominal, e era flexão, e era não sei o que. Eu digo, ai meu Deus, pobre criança. Aí eu olhava pra ele e falei, tá tudo bem. Ele... Claro, mas Mas é eu um tinha esporte medo, super completo, né? Sim. Natação, Sim, mas né? igual, aí veio a pandemia, graças a Deus. Parou. Agora ele tá no padrão. A mãe parou de... Gente, tem um evento, né, que a Entre Elas já foi convidada. Sim, que pra eu achei que era participar. 17 de dezembro. Não, e hoje ela 17 tem que de ganhar assim, novembro. sim, tranquila. Não. A Josi, dá um beijo para ela que está nos acompanhando, nos convidou para participar e é um lançamento da Moncloa. Tea Boutique, marcas de chás e aromaterapia. Bem interessante, né? Diferente. Bem diferente. Então é quinta-feira às 20h30 no Solar Gastronomia e Café, mas não tem mais ingressos, Não estão sei. esgotados. É. E o evento vai contar com uma degustação de chás, degustações de bebidas almaden, degustações de carne gourmet, desfile de moda masculina, esse dá para homem, desfile de moda feminina e DJ ao vivo. Tá, gente? Com a Patrícia Antunes e o Fabrício lá do Solar. E realmente nós vamos estar presentes sim nesse evento, tá bom? Só que infelizmente ingressos já não tem Não mais. tem mais. Não, já não tem mais. A Karen me falou. Ah, A não Karen, tem problema. ela me ligou e me falou. Mas sabe que a gente falando disso de excessos, eu acho que as atividades físicas todas são boas, desde que não praticadas em excesso. Eu joguei de pádel 2 torneios só. Jogo pádel, mas de brincadeira e entrei. E teve um dia, num desses torneios, que eu tive 3 jogos. Só que foi um de manhã, um no início da tarde e o outro no final da tarde. Eu fiquei o dia super bem, porque eu acho que eu fiquei o dia com o pico de adrenalina, não fisicamente cansada e a mente ativa. Depois do último jogo,
eu me sentia liquidada. Pensei que eu tinha levado uma surra de tão cansada, me veio tudo, parece. E eu tô habituada a jogar, digamos, por 3 horas seguidas o pádel, sem parar. É muito mais fácil jogar essas 3 horas do que jogar esses pequenos jogos ao longo do dia, porque eu acho que a digamos, conexão mente e corpo, a tua mente fica tão ativa, tão ligada e tão já, né? Tu joga 3 Tu horas não relaxa o teu corpo. como diversão também, né? Quando tu acaba, Você tá no torneio é outra coisa. eu fiquei impressionante Tu quando joga pádel? Não, não jogo. Não joga. Eu o último torneio, eu tava em 2 categorias, eu cheguei na final e parece que assim, ó, cheguei no final. Liquidada, Se perder, se eu ganho, eu perco, vou levar o troféu pro torneio. Aí a minha amiga disse, tu tá bem, ó. Não, eu só Não depois tinha que força. terminou o jogo, Não, parece eu que já me ia caiu, nessa. sabe? Já nessa, era tanto foco que a gente queria chegar na final, Sim. que a gente chegou e parece que tá, chegou, deu. E aí, Deu. vamos ganhar. E eu olhava pra ela, Tá, e ganhou ou não ganhou? não, fui vice, perdi. Ah, Mas não, era bem assim, era muita adrenalina. Isso que a Lu falou é interessante, porque isso aí nos remete assim, ó, o nosso cérebro funciona da seguinte forma. Tem o MacLean, que é um neurocientista, que ele fez um desenho do cérebro em 3 andares. Então, ele classifica como cérebro reptiliano, que é o de sobrevivência, o mamífero, que é o emocional, e o neocórtex, que é o racional. Então, isso que tu falou aí é o sistema de sobrevivência. O nosso sistema de sobrevivência. Tu estava ali atenta, tu estava numa atividade prazerosa, de jogo, tudo, mas lá na tua essência, tu estava atenta porque que ia acontecer depois. sim. É bem isso que tu disse. Foi o teu pico de adrenalina. Tá. Porque a nossa atenção, porque o que faz o sistema de sobrevivência? É fuga ou luta. Tu estava pronta para a luta. Sim. Então, Pronto para o embate, para a competição. e aí já pegando o link com a atividade física, porque a gente faz isso durante o dia inteiro, no trabalho, né, na atividade do dia. E a atividade física prazerosa, ela faz o contrário disso que aconteceu contigo. Né? Ela te relaxa. Claro, foi o que eu falei, as 3 horas elimina essa Essa tua preocupação, né? Doutor, vamos fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando. Para sortearmos esses docinhos que foi deixado aqui, né? No escritório. Pela Ana Lu? Ela é a Ana Lu, Brigadeiros Artesanais. Instagram é @analu.brigadeirosartesanais. Tá? Olha lá, a caixinha tá bem pesadinha aqui. Faz uma pergunta para ver se respondem. Uma coisa que a gente tenha falado. Tem que ser bem difícil. Não, tô brincando. E aproveita e depois come algo. O que a gente precisa para não se machucar na corrida? O que você precisa? O que você precisa para não se machucar na corrida? Quem responder vai levar essa caixinha de doces da Ana Lu. Já que a nossa alimentação tá bem inflamatória hoje aqui, eu vou acompanhá-las no espumante. Oh, Hoje que tem pouco, ela quer. Hoje que tem pouco, ela quer. Hoje eu quero, viu? Obrigada. Hein? Eu, como sou todo cuidadoso na alimentação, vou tomar água e comer a uva. Assim. Morango pode. Morangos e Ah, uma só. Morango nós passamos. Não, passamos, porque a Lu Não, morangos são pra mim, os morangos eu compro. Gente, nós estamos aqui com uma tábuas maravilhosa do William, tá? O William Ramos. Ele tem o Instagram que é coisa boa. Comida boa. E realmente, assim, ó, espetacular, né, Gil? Muito Enche os olhos. Lindo, lindo, você pode chamar, ver o cardápio dele e combinar para fazer em casa, fazer algum evento maior, um evento pequeno, enfim. Vocês vão ver que tem várias opções. Vamos lá, Lu. Recadinho da Lu dos Santos, Luciana dos Santos. Ótimas explicações do amigo Diogo. Eu saí de uma depressão quando descobri a corrida. Olha que legal! Que legal! Na escuta, Fábio Casper, a Camila Cóssio e a Josi Pereira. Olha só! Tem resposta já. Tá. A Luciana respondeu fazer uma avaliação e o Romário respondeu alongamento. Qual é a deles? Perfeito. Os dois estão certos. Mas o fazer uma avaliação acho que está mais completo. Mais completo. Luciana dos Santos. Luciana, olha aqui teus docinhos aqui, ó. Pode vir buscar amanhã no jornal, tá? Tu sabe bem o horário, Lu. Estarão aqui te aguardando, tá bom? E quem corre pode comer sem culpa, né, Lu?
Que legal isso da Lu, né? Sim, muito Depressão, legal. né? E do E- esporte. E, inclusive, vários médicos indicam a atividade física aeróbica, assim, um equilíbrio de reforço muscular e aeróbico como tratamento coadjuvante na depressão. Na depressão. E muitas pessoas que eu conheço algumas que já conseguiram reverter o quadro de depressão, inclusive diminuir medicação praticando atividade física. Bom, a Paula é uma, ó. E vai Não, assim. da depressão, depressão alta. Da pressão alta. A gente agora estava depressiva, não sabia. Não, da pressão alta. E eu acho que é nessa linha que mesmo quem não tem depressão, enfim, tu acorda de manhã cedo, vai correr, faz uma atividade física, toma também, bota uma roupa, eu brinco que a gente se sente pronta pra dominar o mundo. Porque é uma sensação de bem-estar. Eu sinto isso no padre. Disposição. Tá, e agora, hoje eu tava a gente tava, não sei, no salão, acho, e vi a Bibiana. E ela Também machucado. ela machucou o tornozelo bem. Bem complicado, foi sim. bem No ruim. pádel. No No padre. pádel, foi horrível. Ai, ela mostrando vídeo de Não, gol. horrível. Ela disse, Feio. e aí ela disse, Paula, tudo que eu passava durante o dia, eu atirava no pádel. E agora eu passei, agora... É o meu caso. Eu tô parada Ai, também. que horrível. E Tô ela assim, veio- me tensiona tudo, me dói isso, me dói aquilo, eu já não aguento mais. Hoje eu mandei pra Carmen, massagista. Carmen deve estar escutando. Carmen, urgente, quero massagem, tudo! Tu tem que me tirar Aqui na casa que vai a massagem risada e tudo. Massagem, risada, tudo. Aí ela mexe, pega aquele pé e digo, ai, porque eu preciso, eu tô dura. Claro, Não deve tô ficar parado funcionando. Eu pior. vou te indicar um osteopata. Não tem horário, nunca tem horário. Esse aqui é só porque nunca tem horário. Mas realmente eu tô completamente dura, assim, mal-humorada, sabe? Não, eu tô mesmo, eu Eu vou preciso. chegar direto no Ai, escritório, não vou nem... ai, nem me dá hoje, Só você vou não se leva adiante. Não, realmente estou sentindo isso, né? Porque eu jogava pádel todos os dias quase. Entende? Por mais que eu não jogasse muito, ali eu tinha aula 2 vezes na semana com o John. Então pra mim aquilo era maravilhoso, aquela aula. Era Parou por dor. Tiraram, né? Eu fui no Gustavo e tirou completamente. Eu tô com, sei lá, Você tá de uma castigo tonelada agora. de coisa. Tá de Uma castigo. tonelada de coisa, então já não faço mais nada. Então, enfim, eu acho que tudo que é demais prejudica, Sim. né? O que adianta? O equilíbrio é o Aquelas segredo. 10 mil horas que eu tinha de pato, não tem mais nada. É. É complicado, né? Mas na hora vai tu parar. Não para. Não para. Te convido pro jogo, te convido pra isso, te convido pra aquilo. E aí tu sente uma dorzinha? Mas dá pra jogar Não, assim e vai. pomadinha, É, né? Pomadinha. o spray. Shhh. E essa história, na corrida, no pádel, em qualquer esporte. Senti uma dorzinha. Vou seguir, não tá me incomodando, não tá me incapacitando pra seguir Sim. naquele esporte. Errado? Se alerta. É alerta. A dor sempre é alerta. Né? Então, seja ela de origem emocional, né? A origem emocional que eu digo assim, que seja o gatilho daquela Claro. dor, não que a dor seja emocional. Mas qualquer dor é um alerta. E a pessoa tem que buscar o meio de descobrir de onde ela vem. Eu digo, a dor é a nossa luzinha piscando no painel. Não adianta a gente chegar lá e desligar a luzinha. Não, tem que ver da onde, Da por que onde a que luzinha vem, está piscando. né? Claro. É. Então, A gente trata o sintoma, a É. dor, mas não a causa daquela dor. tem E que aí buscar tenta. a causa. E eu acho que isso a gente erra muito, porque quando a gente não é obrigada a parar, a gente não para, né? Falo por mim, falo por ti. É. Quando a gente sente uma dorzinha e Ai, consegue, Vai indo. vai melhorando. Bota uma faixa, bota uma imobiliza, bota pomadinha. Isso aí, tem E isso piora a lesão, e aí quando tu tiver que parar realmente, tu para por muito mais tempo. E é tudo assim, né? Porque até nas nutricionistas tu começa a fazer a dieta e passa fome, né? Às vezes. A barriga plena, tu passa fome, aí eu vou deitar e só tomo água. Aí no outro dia diz meu professor, e como é que vai ter força pra fazer hoje? Não Eu digo, adianta. Não, quem faz exercício físico, eu acho tem que que comer água. a alimentação não é tão problema, né? Não. Não, Não, depende. a alimentação, mesmo quem faz exercício físico, não está liberado para comer tudo. Não, Claro. não, mas eu te Não é digo, fácil. dá pra tu te alimentar melhor. Aliás, deve te alimentar um Sim. pouco melhor, né? Em maiores Sim. quantidades até, eu acho que É, isso mas Só que é a uma- comida saudável. Sim, Só comida saudável. saudável. Esse é o problema, não, Como é que é? tu não fica farta. Desembale menos e descasque mais, né? Isso aí. É a alimentação É bem assim. limpa. É bem assim. Claro. E faz toda a diferença. Bah, a faz. disposição muda muito.
Impressionante. Né, não é fácil, não. Eu senti isso claramente. É, Eu mudei é minha muito alimentação associando. Tu é vegetariano ou não? Não, Ah, não, tá. não. Gosta de uma boa Bem, carne. Tem todos os dias. Proteína, sim. Tem proteína em todas as refeições. Ah, tá bem. Em todas as refeições. Claro, a proteína Eu sigo uma linha de uma nutricionista de Porto Alegre que ela coloca proteína e carboidrato em todas as refeições. Ah, eu também. É, também E é dessa Porto Alegre. É. Mas não é muito. Não, veja bem. Veja Olha, acredita, Olha aí, isso na é palavra pouquinho. dele. Não é um pãozinho Eu com, faço- sei lá, Eu faço Mas também assim, com da Porto Alegre. existem várias modalidades, Claro. existem várias condutas, né? E todas, acredito que tenham um propósito. Tu já foste gordo ou não? Não. Nunca. não. Sempre foste magro. Sempre Nunca fui. tivesse problema com a Já balança. tive um pouquinho mais cheinho, mas gordo, nunca fui mais. Sim, não, e nunca tivesse problema com a balança. Mas sabe não, que não. Tá, e quem te cuida? Eu me É, cuido. não, se tu precisa de um... Ah, eu tenho. do médico, do Um fisioterapeuta, osteopata? Isso. fisioterapeuta. Eu tenho colegas meus de outras cidades que eu vou e recebo atendimento. Olha só. Uma vez por mês Tu faz. eu recebo É atendimento. isso de que eu ia te osteopatia. perguntar. O osteopata seria da gente colocar na agenda da gente como uma obrigatoriedade uma vez ao mês? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque a visão, a forma com que o paciente é avaliado é diferente de outros profissionais. Interessante isso, hein? E Isso aí as pessoas às vezes não sabem, né? Exato. Porque fisioterapeuta tu procura quando tu tá com dor, né? Exato. E osteopata não. Pode Isso. procurar para resolver um problema, Pra para prevenção. prevenir. E aí, diz assim, O preventivo existe. Um preventivo existe. Eu atendo vários pacientes que vão lá uma vez por mês, assim, não tô com dor, eu só vim dar uma revisada, É. ver como é que tá. Ah, Mas vamos aí, ó. passar Aí um acha lá e tudo. vem daqui 3 meses. Não, Atende SUS. Brincadeira. Mas o Nico, eu acho que isso é bom pra evitar lesões maiores. Claro, com Porque se tu certeza. tá, A se prevenção tu é tudo, ali, né? tu vê algum sinalzinho de alerta, tu já vai. E auxiliar na saúde, porque Claro. como a visão ela é sobre o ser humano, sobre a pessoa, então não é só evitar a dor, Sim. é melhorar a É saúde. melhorar a Sim, saúde. sim, Não, sim. mas isso é muito interessante, sabe? Isso é interessantíssimo saber que é uma coisa que tu pode regular e ir regularmente, né? Sim, exato. Tu Uma tem que pena, cuidar. uma pena que nós somos poucos do Brasil, né? Ah, é? Quantas vocês são? Olha, registrados no Registro Brasileiro de Osteopatas em torno de 300 Só. no Brasil inteiro. Sabe quantos advogados tem livramento? Só em Tem livramento. livramento? 900. Então, Só. assim, Só. Eu- eu- Só porque nós estamos profissão. eu conheço assim, vários colegas do Brasil inteiro. Também, eu estou aqui em Sergipe, vê alguém que atenda aqui. Aí a gente tem uma rede ali de contatos, né? Tem alguém que atenda em Sergipe ou perto. Bom, tá Imagina. fulano. Claro. A gente tem essa rede. Ou então a pessoa pode entrar no site do Registro Brasileiro dos Osteopatas. E ver quais Ali são. tem endereço, telefone, tem E Rio tudo. Grande do Sul, então, tu é pouco. É tu e... Não, no Rio Grande do Sul e Porto Alegre tem vários, Santa Ah, Maria mas tem, aqui- Dom Pedrito tem. Ah. tem. Dom Pedrito. É. E tu deve atender gente da região Eu também. atendo várias pessoas É. aqui. Atendo Guaraí, Rosário, Montevidéu, Salto, Paissandu, toda a região. Assim, E no Uruguai existe osteopata? Não. No Uruguai, tinha uma escola que abriu turmas em Montevidéu. Eu não sei se já se formaram, porque são 5 anos de formação na osteopatia. Né? É praticamente É uma outra faculdade. faculdade. É. Sim, mas se tu tiver a fisioterapia, tu já acumula. Não, tem que ter A a primeira formação de formação. osteopatia, mesmo sendo fisioterapeuta ou médico, são 5 anos de formação. Isso é o que prevê, é o que descreve a Organização Mundial de Saúde. E aonde tu fizeste a tua... Eu fiz em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Porque a escola era do Rio, se mudou para Porto Alegre. Aí eu comecei em Porto Alegre e alguns módulos eram no Rio. Que problema. Eu fiz alguns estágios. Ei, que por problema aí. das aulas, hein? Que Ruim, é. problema das aulas, ruim, E né? esse assim, a avaliação, tudo que tu fala lá no consultório, tem aquela parte que tu, né, que faz tudo... Sim. O que faz isso no corpo? É assim, isso se chama técnica de alta velocidade e Super. baixa amplitude. Alta velocidade e baixa amplitude. Esse é o nome da técnica. Tá? Isso a quiropraxia usa também, a osteopatia também usa. Não é exclusiva da osteopatia. Mas é uma técnica que ela tem, o objetivo é gerar um impacto neuromuscular na articulação. O estalinho ali que dá, às vezes estala, às vezes não estala. Tá? Mas aquele estalinho que dá significa que conseguiu gerar uma tensão suficiente na articulação e gerar um efeito neuromuscular.
Muitas vezes faz um desbloqueio da articulação que está... Uma vértebra, por exemplo. A vértebra ela tem vetores de movimento. Quando um desses vetores não acontece, ele começa a gerar problema. Então a gente vai lá e restabelece esse vetor de movimento, muitas vezes com uma técnica de alta velocidade. A gente vai ali, está bloqueado e faz a técnica rápida ali e dá o estalinho, né? Encaixa. E aí a vértebra começa a volta a ser movimentada de forma Sim. normal. Não, eu acho que é bem, eu digo como é o ser humano, né? Na primeira vez, ele foi, conseguiu fazer. Na segunda eu já vi que ele eu tava assim, Eu tava esperando. E ele Paula, tá só um pouquinho. Deixa eu me preparar. Esquece. Eu vou fazer outro sorteio para levar os vinhos. vinhos e espumante do Yuri Free Shop junto com A Zucker House. E depois deixamos a nossa mimosa Fran Trufas. Ou de repente a Fran, não. Eu acho que é melhor assim, porque esse aqui é mais perecível, Isso né? Da aí, isso Zucker aí. House. Tá. É. Outra pergunta, doutora, aí para responderem para Outra nós. pergunta. Vamos ver. E aí tu pode ficar livre para comer algo. Olha que tá bom, hein? Docinho Tá. da Zucker House, espumante e vinho. Não, bom, tá sim, mas eu né? quero. É. Deixa eu ver. Diferença. Pergunta de sim ou não. Tá, Não, Vai, pode ser? pode ser. Pode? A corrida auxilia a melhora do quadro de depressão? Sim. Espera um pouquinho, luto não pode responder. Não pode. Aí vai ser Não, quem não, respondeu não, primeiro. não, Luciana Santos não pode responder. A corrida, ela melhora o quadro de depressão da pessoa? Vai ser o que responde mais rápido, né? Ah, sim, Sim responder ou sim não? ou não. E quem responder mais rápido, né? É quem tiver ligado, né? Quem tiver ligado leva um vinho, um espumante do Yuri Free Shop e um Docinho. doce. Não é doce, é uma coisa que... Um bolinho. É salada de fruta. Salada de fruta. Gente, isso Eu- aqui é maravilhoso. Eu sei a resposta, posso responder? Isso aqui é muito bom. É. Ó, Uma delícia. essa é maravilhosa. É uma salada de fruta com Mousse. mousse. Com mousse é pra equilibrar, entendeu? Mousse, É pra equilibrar. Tu equilibra. Se eu pudesse. Hein? Tu equilibra o ácido da... É muito bom. Não era a pergunta do caminho da acidez. Mas, claro. As pessoas responderam, tipo, juntas, assim, Ai, o Romário, sim, a Josi, sim, e a Camila, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos Então, um pra dividir. cada. Um pra cada. Um pra cada, tá? Dividimos assim, ó. Um leva o Zucker, outro leva o vinho, outro leva o espumante. Isso. Como é o nome dele? Romário. Romário, obrigada pela tua participação. Vamos dar o vinho pra ele, tá? E as outras gurias, o espumante e um coisa. Tu viu como é? Viu só? Viu só? Democrático. Pode mas. comer, doutor, pode... Sim. Diogo, estão nos pedindo para deixar o contato e o endereço do consultório. Ele não pode, ele não tem mais Redes horário. sociais. Ai, não tem mais horário. Não, ele não tem mais horário, porque a gente tenta e não consegue. O Instagram é Diogo Osteopata. Diogo, Ali, tudo junto. no perfil do Instagram tem ali o endereço e tem os telefones. Fantástico. os Tá, telefones e de dá pra contato. dar o nome do apelido, não? Não. A Diogo, Laura falou. Que vergonha! Falou. Nossa, Tenho! o nosso convidado pediu Falou, olha lá. pra Desculpa. falar. E eu louca pra falar, mas ele não deixou. Não me dei conta, me A desculpa. Lu- Gente, olha o contato do Dr. Diogo. Instagram. Instagram. Diogo Osteopata. Ali tem o Tá, perfil. tudo junto. O perfil tem esse telefone, mas te digo que a agenda tá lotada. Mas igual tentem, né? De repente consegue, né? Mas, e que mais tu tens Facebook? Eu acho que não. Tem Não? Facebook também. Também? Também. Utiliza? Consultório de osteopatia. Tá, Isso. tá bem. E também tem o WhatsApp do consultório. Tem o WhatsApp do consultório. Tem o WhatsApp que tu fala diretamente Mas com a acho que tá no secretária. Instagram, Isso. né? É. Hã? Tá no Instagram. Tá no Instagram. Tá, aí tu fala diretamente com a secretária, passa a conversa com a secretária e ela te consegue um horário. Diz que tu assistiu o Então, televisão. tu assistiu que tu consegue horário. Mais alguma coisa que tu acha interessante colocar que a gente tinha? Sobre como tu passastes a pandemia. A pandemia foi. Os teus hábitos mudaram, teus pacientes, como é que tu fez? Olha só, foi interessante assim. Em seguida que começou aquele, né, fecha tudo, Sim, ninguém já sai nem na março. rua, março acho que foi. Bom, fiquei com o consultório uma semana fechado. E eu acho que em seguida saiu um decreto, Isso, uma que coisa entra que regulou isso, essa as questão profissões de vocês hoje. de funcionamento.
Bom, aí eu comecei a receber ligação. Olha, eu tô precisando, eu tô com dor. Eu digo, não, mas tem que manter fechado, porque eu não tô atendendo. Aí começaram a procurar. Aí um me disse assim, ó, olha, eu prefiro pegar o Covid, né? Pegar o Covid do que ficar com essa dor. Né? Aí eu comecei a atender. Atendi 2, de repente eu estava atendendo normal. Praticamente, claro, com um pequeno espaço de intervalo para higienizar o consultório, né? Ventilar, as regras, né? Básicas de cuidado. Ali. Mas eu trabalhei normal. Então tu não teve, Não. não teve o problema Não tive. da pandemia. Não tive o problema da pandemia. Que maravilha. O que ficou restrito só a saída para a rua, a questão das corrida individual, né? Muitas vezes corrida de máscara. E tu pegaste Covid? Não. Não peguei. Que saúde. Não peguei. Porque assim até eu acho que foi antes da Covid que eu comecei o tratamento, assim, de mudança suplementação, mudança de alimentação, comecei a ficar mais regular nos treinos. Então acho que tudo isso aí melhora a tua imunidade, tudo isso aí melhora. E a cabeça, né? A cabeça tem que estar sempre positiva. Claro. Né? Não pode... Pensamento positivo. Exato. Né? Não pode, no caso ali, é o que eu orientava para meus pacientes. Olha, não fica pensando, não fica olhando televisão toda hora, né? Aquela olhando aquelas loucura, notícias horríveis, né? Então, assim, vai ler um livro, o vírus está aí. Então, a gente tem que melhorar o nosso sistema, a nossa energia, a nossa imunidade para enfrentar. E agora falando nisso, hoje eu estava... Começou outro, nem vou ler essas porcarias. Não, começou a situação, né? Mas acho que a gente vai viver com isso pra sempre. Vamos... não, acho que quando a gente chega verão, começa com isso. Eu também achei mesmo, agora eu vou viajar. Agora que a gente tá pensando em viajar, gente, mas olha só, essa é a época do ano que a gente mais começa a se encontrar. Porque esquenta, tem mais vontade de sair de casa, de confraternizar com os amigos, começa as festas de final de ano, aí vem Natal, de novo. Quer dizer, a gente aglomera muito mais. É natural, eu acho, que seja um boom nessa época do ano. Mas a gente tem que aprender a conviver com esse vírus. Variantes, não sei como. Tu, emocionalmente, tu te trata, assim, tu faz análise ou eu faz... faço psicanálise. Faz psicanálise. Há quanto tempo tu faz? Eu acho que vai fazer 1 ano e quase 2. Fora daqui? Fora daqui. Online? Porto Alegre online. Quando eu vou a Porto Alegre eu faço presencial. Acho que pra tua profissão é essencial, né? Para todos é essencial. Pra todos. Mas pra tua, Pra mim, que trabalha com essa parte que tu tem que... Porque assim, a gente acaba escutando muito dos pacientes, né? Eu acho. E a gente fica com aquilo ali para si, porque é a questão da ética, né? O paciente confiou no teu trabalho, então aquilo ali fica ali contigo. Então tu tem que dar um retorno pro paciente, tem que absorver aquilo ali e não pode levar para casa, só que muitas vezes aquilo ali te afeta. Então tu tem que ter uma forma de conversar sobre aquilo e tu te resolver como pessoa. Claro. Porque eu acho que não só o terapeuta, mas qualquer profissão, quanto melhor tu estiveres contigo mesmo, melhor tu vai te desenvolver em todas as áreas da tua vida. Então eu parto desse princípio aí e me trato sim. Hoje uma amiga também falou pra mim, estava indo para Porto Alegre quando estava indo para a faculdade e sozinha para Porto Alegre. E o pai, tu não vai ficar sozinha lá e não tem com quem conversar, não tem com teu terapeuta. Realmente ele disse que foi a melhor coisa que meu pai fez. Trate, né? Claro. Isso é o normal, né? É que a gente ainda tem muitas pessoas que têm ainda um certo... preconceito. É um preconceito, né? exato. Um certo preconceito. Tem muita aquela ideia de assim, mas eu não tenho nada, eu não sou louco, não. Alguma coisa assim. Agora tu sabe que, assim, ó, é que tu tem que saber escolher o profissional. Aqui na cidade nós temos bons profissionais. Excelente. Mas igual, eu sempre acho que tu tem que escolher muito bem os profissionais. Tem que ter a empatia. Tem que ter empatia porque de repente sai para um outro ângulo que não tem nada a ver, né? Sim. Então tu tem que ter essa empatia e tu tem que saber quem tu tá tratando o teu problema, né? Eu já vi casos vários de psicólogos que falavam sobre o problema de outros pacientes. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Aí então, entra na área ética. Né? Claro, mas então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter cuidado. Vamos fazer o último sorteio e vamos ter que terminar, né? Então, chamar o William. Gente, quem disser qual é o dia do evento do Entre Elas, o Entre Elas vai fazer 2 anos já, tá?
Estamos bombando, viu, doutora? Quando fizer alguma propaganda, estamos à disposição. Então, nós vamos fazer o segundo evento do Entre Elas, que vai ser só para mulheres, que vai ser em dezembro. Quem acertará a data do evento vai levar os doces da Frantrufas, gente. Ai, boa ideia! Esses doces são maravilhosos, espetaculares, tá? Quem responder o dia do nosso evento, que vai ser em dezembro, já tá super fácil, segundo ano do Entre Elas, só para mulheres, tá? Vai levar os doces da Frantrufa. Vamos pedir aqui agora que o William se apresente, né? O William é um rapaz muito tímido. Às vezes estava conversando com ele antes do programa. Pode entrar aqui, William. Tudo bem? Tudo Não bem. sei se tu fica aqui atrás do doutor aqui, ó. Pode Que aí tu vai... Isso, pra Só cuidado aí. O William, agora ele vai conversar conosco, ele é formado, né? Isso, sou Em técnico em gastronomia Em gastronomia. desde 2018. E também é confeiteiro. Eu também sou confeiteiro há 12 anos. Há 12 anos. Olha! Olha só. Então ele sabe do que tá fazendo, gente. Então o Instagram dele é comida boa. Arroba comida boa. Então fala um pouquinho do teu trabalho, o que tu propõe para as pessoas. Então, Mostra essa mesa aqui maravilhosa, linda. nós temos aqui uma tábua de frios, umas brusquetas, tem um sanduichinho de pão sírio que o pessoal pede bastante, o mini hambúrguer também, Esse e aqui um tá muito ovinho bom. também. E a ideia do Comida Boa é nada muito diferente, nada muito novo. É aquela coisa de tu provar, de tu comer e lembrar da tua avó, da tua casa, da tua tia. É algo assim, é trazer de novo aquele gostinho de infância ou de uma lembrança boa que tu viveu. Tu trabalha com quem? Tu tens uma equipe? Eu tenho uma equipe hoje que a gente forma assim, volante para eventos, para coisas maiores, mas geralmente ainda sou eu que tomo conta dessa parte aí, da produção. E pra gente encomendar, como Ali no funciona? contato ali É por no encomenda? isso, por encomenda. Ali no Instagram tem um WhatsApp que a gente E só pra festas grandes? Pra não pequenas também? para qualquer tipo de evento. E tem um mínimo de pessoas? Não, Não depende, de tem, 10 a 15 mais Ah, ou menos, que aí o fantástico. pessoal procura. Olha Tem aí, qualquer ó. coisa também, negocia, né? Isso. Tu tem pratos quentes também, Tem, né? No teu buffet, né? tem um cardápio bem, Outra coisa interessante, que ele vai na tua casa, monta, né? sim. Monta essas tábuas de frios, faz o prato quente, né? Isso, E os isso. docinhos também, se quiser. Tem, e se quiser É, também. também. E aí tu tá com a festa pronta. Tá com a Né? festa pronta e Isso aí. montada. Montada. William, a gente te agradece, tá muito Eu que lindo, agradeço. maravilhoso, muito bem apresentado. Obrigado, Tá bom? obrigado. Obrigada, William. Temos a resposta aí? Ah, então tá. Temos duas respostas. Vamos só primeiro. Vamos na hora, só primeiro. A Josi, 6 de dezembro. E a Tuti, 6 de dezembro. A Tuti! Tuti, docinho para você, querida. Estou maquiada da Tuti, tu também, né, Paulinha? Também. E a Tuti vai nos preparar para esse evento Mara, que vai ter dia 6 de dezembro. Isso. Nosso evento das mulheres. Lá no né? Laposto, tá? No Só pra Laposto. mulheres. Só para mulheres, mas não é com comida com ouro. Não, Que aí é muito caro. Senhor, é muito caro. senhor. Já que passamos 1h15. Foi bom o papo, né? Foi bom, tu Bom, viu que eu te muito falei? Muito legal, muito instrutivo, muito. Sim, a gente aprendeu bastante, pelo menos eu aprendi bastante, acredito que o pessoal também, pelo que eu vi, interagiram bastante, né? Coloca à disposição para tu falares mais alguma coisa para encerrar o nosso programa. Eu estou à disposição para esclarecimentos. Que alguém tenha uma dúvida, pode mandar para o WhatsApp do consultório, eu respondo, não tem problema nenhum. Ah, que ótimo, tá. Tu tens o teu atendimento é todos os dias Todos ou? os dias. Todos os dias. Todos os dias, das 8 ao meio-dia, das 13h30 até as 18 e pouco. Ah, meu Deus do céu, puxado. Tu tem filhos? Tenho uma filha, Ah, uma filha, quantos anos? quase psicóloga, Ah, que legal. 19 anos ela tem. Ah, que bem, que jovem. Sim, está na metade da faculdade de De psicologia. Ah, que legal, que bem. Então tá, gente, queremos agradecer a tua presença. Eu que quero agradecer o convite, Tá bom. por várias vezes. Né? Mas a gente é insistente, tu viu? Sim. Então a minha consulta também vai ser insistente. E fico muito lisonjeado, porque vocês sempre trazem assuntos muito bons aqui. Então, É. tipo, olha, meu assunto deve ser bom. Não, a gente tenta, sabe, trazer sempre coisa boa, sabe? Certo, E agradeço o convite. realmente, sempre a gente tenta vir aquela pessoa que está se
se destacando, que tem coisa nova para trazer pra gente mostrar, né? Sim, sim. É interessante. Bom, vamos encerrar o programa. Quero dizer para vocês que nós estamos no YouTube, tá? O YouTube, como é que é? Vocês vão lá no jornal Correio do Pampa, aliás, Correio do Pampa, e vocês vão entrar direto para Então Entre Elas. Peço que vocês se inscrevam, aperte o botãozinho, inscrevam-se e também pede uma notificação ali, porque aí toda vez que vai ter o nosso programa, tu já vai ser notificado. Estamos com poucos inscritos, faz uma semana que estamos no YouTube. Então, gente, precisamos de inscritos, por favor. Estamos no Instagram, no Entre Elas, o Jornal Correio do Pampa no Facebook e no Instagram, tá? Então, assim, ó, nos acompanhe nas redes sociais. A gente tenta trazer o melhor que temos em Livramento e Ribeira, né? Nós temos muito uruguaios também. E até o próximo nosso evento. Uma boa noite a todos. Bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Aqui no